Bom, o que a gente precisa conversar aqui? A gente resolveu que a gente vai montar um canal para falar sobre uma vida futura em 2 pessoas, cada um tem o seu filho, mas a gente quer ter uma vida futura em conjunto e o eixo... A gente já tem uma vida em conjunto, mas a gente quer ter um eixo fundamentado na sustentabilidade. Sim. O que implica que eu, principalmente, vou ter que me adaptar a algumas questões de sustentabilidade que a Ana tem mais domínio. E, ao mesmo tempo, eu tenho mais habilidade com questões de vídeo, porque sou músico de produção e de formação, então eu trabalho com isso, com vídeo, com música, e a minha contribuição para esse canal vai ser com isso. E a Ana vai trazer esses aspectos mais relacionados à parte de como a gente estrutura uma família que tem cuidados relacionados à sustentabilidade, como é que uma Mas família... não só isso, né? Porque você também tem muitas habilidades para fazer coisas. Você já fez alguns móveis aqui para casa, então essa parte mais manual, rústica, bruta, você tem muita habilidade também. Isso contribui, porque eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo, de fato, colocar elas em prática totalmente, assim. Eu gosto muito de reformular objetos, eu gosto de coisas antigas. E aí eu não acho que a gente deve jogar fora as coisas. Então, assim, um objeto quebrado deve ser consertado, um móvel antigo deve ser restaurado. Eu gosto de instrumentos muito antigos. Eu acho que isso também faz parte da própria sustentabilidade, de não ficar só produzindo coisas e continuar encontrando o caminho para que essas coisas voltem a soar, voltem a existir de uma forma nova no mundo. A gente também tem vontade de produzir coisas. Por exemplo, a gente tem vontade de criar abelhas sem ferrão, e isso implica em várias coisas. Implica. Na verdade, as famílias têm 2 pequenas propriedades rurais já, mas nenhuma delas voltada para sustentabilidade, né? Uma completamente que não é nem de lazer e nem produtiva, a outra é produtiva, mas não é exatamente produtiva e não está nem um pouco ligada com sustentabilidade. Mas eu sempre tive essa ligação com o campo, de alguma maneira. Sempre gostei muito de estar nesse meio. Sempre gostei muito, principalmente, de lidar com os animais. E você tem essa questão, né, da sua infância, tá muito ligada ao sítio e a cavalos, mas... teve uma quebra aí, porque também acho que uma das coisas que a gente já é alinhado, assim, desde antes da gente se conhecer, é que os 2 somos vegetarianos. Ovo-lacto vegetarianos, não somos veganos, mas ao mesmo tempo eu venho buscando muito essa questão de não de entrar pro veganismo, mas de buscar consumir produtos de origem animal que sejam pensados na não exploração animal, então que prezem pelo bem-estar animal. E aí que vem a intenção, porque eu sempre tive vontade, né, de produzir alguma coisa, de estar ligado ao campo de alguma maneira, mas aí como aliar isso ao bem-estar animal, como aliar isso à sustentabilidade, e aí eu fui conhecendo a parte de agrofloresta, mas fui entendendo que também na agrofloresta não é exatamente totalmente alinhada, né, com a parte de bem-estar animal. Então, também a ideia é criar um sistema novo, assim, algo que não exista, né, que seja baseado em várias ideias, várias pessoas que vieram antes da gente, que desenvolveram técnicas, principalmente relacionado ao cultivo agroflorestal mesmo, né, de plantas, mas que envolva alguma produção animal. Então, talvez a gente traga as abelhas sem ferrão, porque a gente gosta delas. Eu comecei a gostar, e aí levei pra você, e você começou a observar e começou a gostar também. Eu gosto da ideia. A Ana é veterinária, ela não falou. Meu pai foi apicultor durante um tempo na minha infância, né, de abelhas com ferrão. Eu acho que isso ficou também na minha memória, de que seria algo interessante de se ter, de se compreender como é que funcionam as colmeias, e não com o fim de vender o mel, mas na verdade eu entendo que as colmeias têm um papel
polinizador importante, e não só isso também, como um hobby também. Tem muita gente que é hobbyista, que tem como se fosse um pet, de uma certa forma, num ambiente rural, onde você pode ter um grupo de animais, ou você pode até chamar de um único animal, uma colmeia como um único animal, que você vai observar e que você vai ver como ele se desenvolve. Então, a proposta... Como as pessoas às vezes têm patos, né? E gansos que fazem parte de um jardim, por exemplo. Pode ter uma colmeia que faça parte ali. Pra gente, então, o começo, a gente parte daqui com a ideia sempre de pensar uma família que se estrutura num longo prazo, que vai unir... Que é uma família convencional, se você pensar de alguns aspectos. Então, é um casamento monogâmico. Tem duas crianças. Tem duas crianças, mas que são duas crianças que não compartilham pai e mãe. Cada um tem o seu filho, né? Ela tem o filho dela e eu tenho o meu filho, que são mais ou menos da mesma idade, e que hoje não vivem juntos, porque cada um tem a sua casa, porque cada um trabalha numa cidade diferente, mas que vão conviver juntos durante muito tempo, e por isso vão ter que conviver com horizontes apontando para o mesmo lugar, mas com diferenças muito claras, assim, entre eles. São crianças diferentes, né? Mas acho que uma das coisas também que nos motivou a começar um canal e começar uma divulgação é que nós dois estamos na área da educação também, né? Sim. Então somos professores universitários de áreas completamente diferentes, mas conversamos muito sobre isso porque eu tô no começo da minha carreira, o Zé já tá aí já faz um tempo. Eu tenho uns 21 anos já de ensino superior, comecei muito cedo, numa época que era fácil começar cedo. E a Ana começou recentemente, mas já tem uma posição de destaque dentro do ensino superior e na área da veterinária, o que é importante para a gente, para o nosso projeto, porque nosso projeto precisa de uma orientação veterinária, porque vai envolver manejo animal de alguma forma, né? De todas as formas, inclusive, né? Qualquer manejo animal precisa de um veterinário dando esse tipo de suporte. Sim, até porque quando a gente pensa, sei lá, no futuro, em produzir mel, em vazar, todo produto de origem animal precisa de um veterinário para fiscalizar e enfim. Mas acho que essa questão da educação também faz com que a gente seja comunicadores, né? A gente está sempre a fim de levar informação, em produzir conhecimento também, né? Você, na sua área, também é pesquisadora, eu também sou pesquisadora, então acho que essa questão principalmente das abelhas sem ferrão, assim, ainda é muito novo. A gente já tem muitas pessoas que falam sobre isso, mas ainda carece muito de informação, né? E é preciso fazer muita pesquisa para entender exatamente, né, como elas funcionam, entender, por exemplo, como se fazer uma produção tirando o excedente da produção dessas abelhas, que produzem muito menos mel do que as abelhas apis, né, que não são abelhas nativas e que, portanto, por vezes competem com as nossas abelhas, e que eu não poderia nunca trabalhar com elas, porque eu sou extremamente alérgica. Mas a intenção é justamente trazer para esse formato de vida, né, que a gente vem desenhando e conversando já há muito tempo, muitos alinhamentos dentre as diferenças, mas sempre em prol da sustentabilidade, assim, de alguma maneira, né? Então, sempre pensando em como gerar menos impacto, ao mesmo tempo que a gente consiga ter uma vida que não seja radical e que não prive as crianças, né, de terem acesso a muitas coisas. Então, por hora, por mais que a gente goste, né, dessa parte sustentável, a gente quer começar a pensar sobre isso, mas a gente ainda vive no meio urbano e a gente ainda não tem planos de deixar completamente o meio urbano, né, justamente para conseguir que as crianças estejam inseridas em contato com um mundo globalizado também, né? Então, com as escolas que elas estudam, com os amigos, com a acessibilidade que o meio urbano de alguma maneira traz. Mas eu já há alguns anos consumo em casa, talvez
80% a 90% do alimento que entra em casa é orgânico e é proveniente de diferentes produtores. Vem ficando cada vez mais fácil, então eu praticamente não compro nada em supermercados de grandes marcas. Eu também não uso produtos de limpeza convencionais. Tenho até o padrão de consumo de roupa, por exemplo, é uma coisa que mudou muito. A maneira com que eu educo o meu filho para dar valor aos produtos que chegam em casa, a maneira com que vai se consumir, a maneira que a gente tem, né, de criar os nossos animais, as nossas plantas, a valorização que a gente faz dessa propriedade rural, né, da família, que por mais que hoje não seja nem produtiva e nem exatamente uma área voltada só para uma área de lazer, existe uma certa preservação, né, de algumas espécies lá. É um refúgio para muita fauna ali da região. Então, toda essa visão, né, isso já é do meu dia a dia. Meu filho já tem esses hábitos, ele fala muito sobre isso na escola, por vezes surpreende até alguns professores, né, por conta da bagagem que ele tem, já por conta dessa forma de vida. Muitas amigas minhas olham para mim como, nossa, como você consegue? Ou eu sou a referência de sustentabilidade dentro dos meus círculos, assim. E não é difícil, assim, não me carece esforço hoje, é mais um olhar que é preciso que a gente tenha, né, para tudo na vida, para que a gente entenda que tudo que a gente faz vai gerar algum impacto, e se a gente puder gerar menos impacto, melhor. Por fim, eu acho que a ideia é essa, montar um canal, não só um canal, um veículo de informação, onde a gente vai poder trazer essas informações sobre sustentabilidade, sobre coisas importantes para o mundo futuro e para a criação das crianças, e a gente sendo o próprio laboratório de como isso tudo vai funcionar. Então a gente também não sabe se tudo vai dar certo, porque como a gente é o próprio laboratório, a gente vai vivenciar tudo na prática, mas a gente vai relatando as coisas na forma de videoblogs, videologs, na forma de também textos e fotografias e passeios e todas as plataformas possíveis, e a gente vai publicando isso diariamente, semanalmente, de acordo com a gente encontrar uma forma adequada de manter o público informado sobre isso. E sobre os mais diversos assuntos, né? Desde culinária até viagens, até coisas pequenas, cotidianas, e grandes planos e execuções, né, de coisas que a gente vai precisar construir muita coisa mesmo, assim, da base da madeira. Não tenha dúvida. Então, de tudo, assim, das espécies de plantas que a gente vai ter que usar, da maneira com que a gente tem conseguido integrar, né, essa convivência dessa família que se divide em 2 núcleos físicos, mas que caminha aí para um único núcleo de laço mesmo, né, de familiar. E a pergunta que a gente sempre colocou e que vai ser o nome do nosso espaço virtual será a viagem, né? Será que a gente está viajando? Será que é uma grande viagem? Uma grande viagem, ou será que é possível de ser feito? Por isso, será a viagem o nome desse espaço onde a gente vai se encontrar. É isso, a gente espera que isso seja frutífero para a gente e para vocês também, e que no futuro a gente olhe para esse dia de hoje como o início de uma coisa que deu certo. Até mais.